E aí? Então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre conjuntos, tá bom? O que vem a ser conjunto? Conjuntos, ele não tem exatamente na matemática uma definição, tudo bem? Assim como ponto, reta, plano, conjunto ele não tem uma definição. Mas ele tem noções e também tem simbologias. Isso sim é importante para que a gente tenha, saiba trabalhar com conjuntos. A gente ter as noções, tudo bem, e também as simbologias. Então, vamos estar aprendendo. A primeira coisa que eu vou te chamar então a atenção é as nossas propriedades, né? Ou seja, as nossas noções de conjuntos. A primeira é o próprio conjunto em si. Então, geralmente a gente usa o diagrama de Venn, tudo bem? Que é pode ser uma bola, um quadrado, alguma coisa geométrica fechada. E dentro dessa coisa geométrica, dessa forma geométrica, a gente coloca os nossos elementos, tudo bem? E aí a gente pode botar o nosso elemento aqui dentro, por exemplo, A, E, I, e também os elementos do lado de fora. Para quê? Para que a gente conheça a pertinência de um conjunto. E já entrando, avançando ainda dentro da noção, que a gente pode falar sobre as nossas simbologias, o que quer dizer? Todo conjunto ele é representado por uma letra maiúscula, tudo bem? E dentro do conjunto, os elementos, se for o caso, a gente representa os elementos por letra minúscula. Se for o caso, nem sempre nós representamos os nossos elementos por letra minúscula, pode ser números. Mas você com certeza já deve ter visto a expressão x pertence aos reais. Eu te chamo a atenção para esse elemento aqui, ó. Você pode reparar que ele é escrito de uma letra minúscula. E é claro que dentro dessa simbologia a gente vai estar aprendendo, né? Então eu vou estar comentando. A primeira já foi aqui, que normalmente os nossos conjuntos são representados por letra maiúscula, e a segunda, que normalmente quando a gente quer falar de algum elemento, a gente simboliza com letras minúsculas. Eu posso ir ainda mais além, tudo bem? Eu posso dizer assim, olha, o conjunto A é igual a X, sendo X nomes de cidades, tudo bem? Então, repare, não importa muito esse elemento aqui, da maneira como eu represento, ele vai ser uma letra minúscula. Porque é pouco usual a gente fazer conjuntos aqui dessa maneira. Normalmente a gente faz para resolver problemas e só para a gente visualizar mais ou menos o que está acontecendo dentro do problema. E eu vou estar aprofundando um pouquinho mais com vocês adiante desse curso. Mas ainda dentro da nossa simbologia, a gente vai ter expressões como, por exemplo, essa barra aqui na vertical. Ela simboliza tal que, como eu vinha dizendo, eu posso ter um elemento, né? E eu vou dizer aqui, ó, x pertence aos reais. E aí quando põe essa barra significa tal que, de maneira tal, de tal forma. E aí eu coloco a propriedade que vem aqui simbolizando minha letra minúscula. Existe também o existe, ou seja, é um ezinho maiúsculo ao contrário, invertido significa a expressão existe. E se eu colocar uma barra horizontal do lado do existe, ele vai querer dizer existe um único. Por exemplo, existe um único elemento que é neutro na soma, que é o zero. Então, seja, na soma existe um único elemento neutro. Alguns autores, eles utilizam o ponto de exclamação do lado do existe, tá bom? Muito pouco, mas existe essa também maneira aqui. O mais comum, o mais usual é o E barra aqui, tá bom? Que significa existe um único. Dando ainda prosseguimento, o Ezinho cortado significa não existe. E o azinho de cabeça para baixo, ele quer dizer para todo, para qualquer que seja, qualquer um. Então, ou seja, se eu colocar aqui eu botei x pertence aos reais, eu poderia botar assim, ó, para qualquer x que pertence aos reais. É a mesma coisa, tá? Então, ou seja, geralmente ele é omitido, mas às vezes esse azinho, ele aqui também aparece. Vou dar uma apagada aqui para ganhar espaço. E aí também temos o que a gente acabou de aprender agora no nossa introdução ao raciocínio lógico, a nossa
as nossas conjunções e disjunções, né? Que é o e e o ou, que já são conhecidas de você. O ezinho, bem fácil de aprender, ele é bem parecido com o e mesmo, ó, né? Só você lembrar. E o ou, ele lembra o u, tá bom? Abertinho aqui em cima e o ezinho fechado, tudo bem? Uma bela maneira de você estar vendo e ou. Então, por exemplo, eu posso dizer para você, às vezes vem escrito assim, ó, x, y, né? São dois elementos, mas eu posso botar também como x e y, tá? Pertencem aos reais. Posso também botar x ou y pertencem aos reais. E eu te chamo a atenção, né? O que significa cada um? Quando eu digo que x e y pertencem aos reais, significa então que eu tenho meu conjunto dos reais e x e y estão lá dentro. Quando eu falo que x ou y pertencem aos reais, significa que ou x pertence e o y não, ou o y pertence e o x não, ou os dois pertencem. Jamais vai existir a possibilidade dos dois estarem de fora, porque do contrário, essa proposição aqui seria falsa. Só a gente relembrar um pouquinho da nossa aula de raciocínio lógico, tá bom? E ainda na sequência, eu tenho esse N de A. Esse N de A representa, quer dizer, a quantidade de elementos que pertencem ao meu conjunto. Normalmente, esse aqui, tá bom? É o que vai cair bastante em provas que a gente quer saber quantidade, tá bom? Na hora da contagem. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou dizendo que o N de A, ou seja, o N de A desse conjunto aqui é igual a 3. Por quê? Porque tem 3 elementos dentro dele. Se eu pegasse um outro conjunto aqui, ó, englobasse também o A e o U, chamasse V, por exemplo, V de vogal, significa então que o meu N de V ele é igual a 5. Bom, lembrando que esse A aqui é o nome desse conjunto aqui. E é claro que aí eu tenho o símbolo de pertence, que eu já acabei falando mais dele, então eu posso dizer que A pertence a A, tá bom? O Azinho, né? Meu Azinho pertence a A, e eu posso dizer também que o meu O não pertence a A, tá bom? Ou seja, quer dizer que o meu A está dentro do meu Azinho, está dentro do meu conjunto Azão, e o meu Ozinho não está dentro do meu conjunto Azão. Simplesmente dessa maneira. E agora vem umas aqui que normalmente você pode ficar se confundindo, que é o contido e o contém. Bom, aqui o que está querendo dizer? Que o meu conjunto A ele está contido no conjunto V. E aí eu vou te ensinar, tá vendo? Você imagina que isso aqui é uma boquinha, ó, tá bom? Então o cara que está com a boquinha para ele, come o daqui, tá bom? É uma maneira de você pensar. Então, ou seja, significa o quê? Que o A está dentro do V. Por que eu falei desse jeito? Porque se eu inverter, isso aqui quer dizer o quê? Que V contém A, tá bom? É essa expressão aqui, ó. V contém A. Então, por isso que eu te chamei a atenção, ó. Sempre você olha o que tem a boquinha, ele vai pegar o do outro lado, tá bom? Então, aqui, ó, tá com a boquinha para cá, então ele pega o do outro lado. Essa é uma maneira de você estar enxergando, tá bom? E é claro, por exemplo, eu poderia criar aqui um conjunto B aqui qualquer, e é claro que eu poderia dizer que o conjunto B não está contido em V, ou V não contém o meu conjunto B. Essas são as principais simbologias e vão ser simbologias que vão acompanhar a gente durante todo o curso, durante toda essa jornada. Tudo bem? Então, te vejo na próxima aula.